Teremos agora o segundo andar que é de tamanha importância, mas também assim o segundo andar de observação dessas manifestações, que é a laringe. Isso, o nosso mestre Evaldo, ele é realmente um estudioso, e lembro talvez de uns 15, 16 anos, quando eu vim aqui para o curso de disfagia, Evaldo, ficava lá sentado, aquelas imagens maravilhosas, te cumprimentei, falei assim, um dia eu ainda volto aqui em uma outra oportunidade para a gente fazer algo diferente. Aqui estamos. Deus realmente é o detentor da razão, do caminho divino, e aqui estamos. Querido Evaldo Macedo, apresente um pouquinho para a gente essa percepção da laringe quanto à manifestação supraesofágica da doença do refluxo. Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado pela presença de todos aqui nessa noite, muito especial. E nós vamos descer um pouquinho, né? Vamos descer, vamos ficar um pouquinho mais próximo do esôfago, vamos dizer. Eu costumo dizer que a doença do refluxo, propriamente, é uma só. Porém, hoje, conceitualmente, até o próprio Consenso de Lyon, de 18, muito controverso, coloca como uma doença multifacetada. Há muitos anos atrás, 20 anos atrás, um outro respeitado gastroenterologista, se não me engano, o Peter Carilas, dizia o seguinte, que era um grande mascarador. É tal a relação e as apresentações distintas que o refluxo pode ter. O Marco mostrou bem a repercussão na via aérea superior, as complicações associadas às infecções, aquele ponto, né, aquele turning point, que você não sabe, né, Marco, se a infecção está controlada ou se tem mais algum fator associado. Então é isso que eu quero trazer para vocês, e conceitualmente vocês sabem que é o conteúdo refluído, ácido, sais biliares, pepsina, que venha do estômago para o esôfago e para a via aérea superior. Essas manifestações são, portanto, sistematicamente divididas em típicas e atípicas, digestivas e extra-digestivas ou extra-esofágicas, fora do esôfago. Dentro do esôfago, inclusive, tem manifestações atípicas, como, por exemplo, a esofagite não erosiva ou a dor torácica não cardiogênica de origem de casos de refluxo. Mas nós vamos ficar aqui no que nós nos propusemos, não é? Que é falarmos da interface da via aérea. Aí eu vou fazer aqui, né? Eu fiz uma perguntinha, eu fiz essa brincadeira um tempo atrás com o Fábio, e eu fiz uma perguntinha, logicamente a gente lida com refluxo a vida toda, mas eu fiz uma pergunta ao ChatGPT, e essa é a vantagem de a gente lidar com gente jovem, viu? Nós temos filhos, né, Marcos, jovens, que você é obrigado a aprender com eles, e hoje em dia eu assino esse ChatGPT, não sei usar ele direito. Mas eu perguntei o seguinte, explique a doença do refluxo, as manifestações extraesofágicas. Pois ele explicou bem direitinho ali, tá? Condições de conteúdo refluído, etc. Porém, veja embaixo, um refluxo atípico, onde não só o ácido afeta o esôfago, as regiões extraesofágicas, mas também outros fatores, como fatores de reflexo, que vão se refletir na via respiratória superior. Tá? Como é que isso acontece? Isso acontece basicamente de três maneiras. Uma microaspiração propriamente do material refluído, que nem sempre é o fator principal para nós na nossa prática. Você pode ter só os mecanismos, o segundo são as respostas vagais, respostas esôfago faringeias, esôfago laringeias, esôfago via aérea superior. Isso já descrito, isso é bastante estudado pela literatura. Então, não só o contato direto do conteúdo refluído, mas respostas vagais. E, por último, a hipersensibilidade dos receptores. Porque tem que haver algum tipo de reação, e mais tarde o Fábio vai abordar os moduladores sintomáticos, que é um campo absolutamente novo, cuja função é trabalhar com essa hipersensibilidade dos receptores. Porque esse paciente que o Marco César apresentou, que operou, que tratou, limpou o nariz dele, continua com tosse, que refluxo é este? Aí entra essa hipersensibilidade que nós vamos comentar. Então, esses são os três mecanismos principais pelas quais o refluxo apresenta. Em 98, Nostran colocou o seguinte, olha, 4 questionamentos, que os mecanismos das manifestações extraesofágicas lesionais não estavam bem claros. Havia seleção nos estudos da época. Os gold standard para o diagnóstico eram pobres e poucos ensaios controlados, 98.
Bom, ainda hoje, os mecanismos não são bem claros. A gente não sabe muita coisa exatamente de relação do timing, sobretudo nas manifestações supraesofágicas. Os métodos diagnósticos avançaram muito, temos novos métodos diagnósticos, como impedanciometria, manometria mais avançada, computacional, mas ainda existe uma dificuldade de você relacionar se aquele evento na via aérea superior é exatamente um evento de refluxo e se aquele evento exatamente causa os sintomas que nós estamos buscando. Portanto, 98 para cá, são quase, quantos anos? Quase 30, 20 e tantos anos, ainda temos dúvida. Mas refluxo não é novidade. Cherry e Margulis, em 1968, publicaram esse trabalho de úlcera de contato na laringe, onde eles pegaram 5 cães e embrocaram nos cães, logicamente anestesiados, né? Imagino eu, embrocar um ácido puro, a 4, normal, na laringe dos cães, e dali um mês sacrificar os cães. Pois bem, a maioria dos cães, com essa embrocação de ácido na região do laringe, desenvolveu úlcera de contato. Então foi um estudo com um N muito pequeno, primitivo, porém já trazendo a ideia que poderia ter ação ácida, causa de lesões pouco explicada. Nós mesmo da otorrino, pessoal um pouquinho mais antigo, um pouco mais de cancha, tenho aqui alguns colegas, sabe que no passado, muitas daquelas faringites, né, que não se explicava, fazia embrocações, né, com medicamentos locais, hoje a gente tem um conhecimento que boa parte desses casos tem relação com o refluxo, como a gente vai mostrar. Mas o bacana, e o que sempre me intrigou, e é uma questão pessoal minha, eu sempre fui muito curioso de querer entender o porquê das coisas. Por que as coisas acontecem? Então, Vaese e Thomas Carroll, o Michael Vaese é um ítalo-americano, o Thomas Carroll é lá da região de Washington, eles publicaram esse trabalho mostrando o seguinte, olha, fatores de defesa e fatores que defendem contra o refluxo e que favorecem o refluxo. Logicamente, no esôfago, fatores de defesa são o epitélio escamoso e a motilidade esofágica e os 2 esfíncteres. Fatores que favorecem o refluxo, a insuficiência dos esfíncteres, a mucosa heterotópica, a mucosa gástrica proximal heterotópica. Já na laringe, que é o que nos interessa aqui, nós vamos ter secreções, nós vamos ter receptores inibidores de bomba de próton já isolados na região da laringe. Não se sabe exatamente, como diz o artigo, se isso é protetor ou é causador de sintomas nessa região. O pH intralaríngeo clássico ali no meio das pregas vocais é um pH 7, sabidamente 7. Então é um pH básico. E a genética, padrões genéticos muito valorizados hoje em dia, os fenótipos, né, clínicos, padrões genéticos que trazem proteção. E os fatores que favorecem a presença do refluxo, o primeiro deles é a localização do laringe, praticamente junto ali ao esfíncter superior do esôfago, compondo o esfíncter superior do esôfago, que é a região cricoide, junto com a parede da cervical, faz o esfíncter superior do esôfago. Então, esse é um fator favorável, está muito próximo. O epitélio respiratório não é um epitélio protegido, é um epitélio respiratório. Nós vamos ter esse epitélio escamoso na laringe só no plano das pregas vocais. Não existe clareamento, né? Não passa saliva pelo laringe, saliva passa pelo faringe, no esôfago tem clareamento. A presença desses receptores e, de novo, os fenótipos. Então, de maneira geral, e aqui mostrando para vocês, esse estudo de 2005, mostrando o isolamento de receptores de bomba de prótons em toda a região da laringe. Isso não é uma novidade, porque a gente sabe que esses receptores de bomba de prótons existem em outros órgãos. Porém, aqui numa quantidade um pouco maior do laringe, que essa é uma das coisas que a ciência não sabe explicar. Se eles ajudam, se o efeito medicamentoso é só no bloqueio da secreção ácida lá na célula parietal, ou se tem alguma relação com a bomba de prótons isolada nas regiões proximais respiratórias. Portanto, os mecanismos lesionais são, embriologicamente, a via aérea superior, o esôfago, tem uma origem comum, tem uma inervação vagal comum, motora e em parte sensorial. A laringe, como já vimos, ela é histologicamente deficiente para o refluxo, que é um epitélio respiratório. A proteção ela é sensorial. A única coisa que protege a glote, aquele espaço que é pH 7, é um reflexo de adução glótica. É um reflexo que só ocorre quando um conteúdo
qualquer que seja, entra na região supraglótica. É a única coisa que protege. Nós vamos ver um vídeo na sequência. Segundo, o Fábio citou, né, porque quem gosta de deglutição, para a deglutição nós temos todo um preparo. Há uma elevação, uma anteriorização da laringe, o fechamento da prega vocal, da banda vestibular, a horizontalização da epiglote, fechando a via respiratória para não entrar nada ali. Já no refluxo, não, é um ato fora da deglutição. Portanto, pega a laringe rebaixada, próxima ao esôfago. A irritação direta dos conteúdos, estímulos aferentes e o pH, como a gente já comentou. Então, nós vamos ter esse banho de conteúdo ali na região do hipofaringe, do laringofaringe, que pode desenvolver, aqui já falo da microaspiração, da ação direta, mas pode desenvolver não só uma série de sintomas, mas de lesões. Dá um clique lá no vídeo, por gentileza. Eu gosto muito desse vídeo aqui, que foi um vídeo, pouco sabe, mas eu fui endoscopista digestivo durante muitos anos no Hospital Nossa Senhora das Graças aqui. Então, um vídeo de um paciente que vai começar uma endoscopia digestiva, e vocês notarem a região do laringe dele toda espessada, uma paquidermia, uma granularidade supraglótica, um edema retocricoide. E olha o conteúdo que está aqui em cima. O que é isto? É ácido, é sal biliar, talvez tenha pepsina. Qual é a defesa? O reflexo de adução glótica. É a única coisa que protege a via aérea. Tá? Então, aqui nós estamos começando a endoscopia. Agora vamos entrar ali pelo seio piriforme, vamos entrar no esôfago e vamos dar sequência ao exame. Obrigado. Então, esse é um momento que a gente pegou no início de uma endoscopia digestiva, raro, né? Porém, num paciente com uma laringite posterior severa, uma paquidermia grave, são sinais diretos, graves, e você vê aquela imagem anterior desse conteúdo banhando essa região posterior do laringe. Não tem como não aferir uma relação direta de causa e efeito. Mas ainda assim, por que as lesões ocorrem? Dentro dessa curiosidade, saindo dessa fisiopatologia, como é que ela ocorre? Logicamente, um dano à proteção epitelial, um dano tecidual e, na sequência, a evolução de uma doença inflamatória. Na região da laringe, dividido em 3 etapas, que vocês sabem bem, nós vamos ter na camada epitelial, protegendo a camada epitelial, por cima dela, do muco protetor, anidrase carbônica e mucinas naturais. E nós sabemos que isso são mecanismos de proteção antiácido. Tá? Na camada epitelial, embaixo da camada epitelial, entre a camada epitelial, na camada epitelial propriamente dita, proteína de estresse, a ecaderina, que é o que segura a célula, é o que segura a tensão desse espaço escamoso. Isso serve também, logicamente, para outros tecidos, como o próprio corpo do esôfago. Já abaixo do epitélio, na lâmina própria, na camada superficial da lâmina própria, no espaço de Henke, nós vamos ter as glicoproteínas e o ácido hialurônico. Portanto, a gente tem 3 níveis de proteção no plano glótico contra as lesões. A pepsina, que é um dos conteúdos que podem ser refluídos, e há uma discussão muito grande, ainda outra, com pouca aplicabilidade na prática, do papel da pepsina nas lesões, mas acredita-se que ela, pela sua ação proteolítica, né, ela faz uma transformação da pepsina em pepsinogênio, e isso acaba abrindo a porta da camada epitelial para que entre para dentro do epitélio o conteúdo ácido e lá dentro ele vai fazer a lesão dentro das camadas, abaixo da camada epitelial. Aqui está meio escurinho, mas isso foi isolado na laringe, existem inúmeros estudos mostrando o isolamento da pepsina de anticorpos monoclonais já dentro da laringe, mostrando que existe um papel pretenso da pepsina como causa indireta. Então, estou mostrando para vocês as condições que a gente entende. Esse trabalho foi publicado em 2016, no Medscape, que dizia o seguinte, olha, que não era o ácido, mas quem causava a lesão era a inflamação. Um trabalho disruptivo. Acho que você se lembra disso, virou de ponta cabeça um pouco o conhecimento, mas na verdade não era nada disso, ele falava das lesões do esôfago, mostrando que a reação interna, toda aquela reação da cascata inflamatória, ela se dava depois da quebra da defesa epitelial no corpo do esôfago, e a inflamação era que fazia desenvolver as lesões, a inflamação era que fazia desenvolver a doença do refluxo, e não exatamente só o ácido. Na laringe mesmo, existem inúmeros estudos experimentais e práticos, como esse maravilhoso, um estudo turco, pena que eu não estou com a apontadora laser, esse aqui é? Não.
como esse turco aqui, que vocês veem ali em estudo experimental, né, de ratos aqui submetidos à acidez, um infiltrado linfocitário aqui na lâmina da esquerda, na lâmina da direita lá um espessamento epitelial, aqui na região da glote posterior, a formação de granulomas. Olha lá o tamanho, no slide A, lá, o tamanho do crescimento do tecido epitelial que vai formar o granuloma, e na lâmina B ali vocês veem todo aquele infiltrado que forma a reação granulomatosa. Aqui já em pacientes clínicos, e embaixo a famosa escamação epitelial que a lesão faz, que alguns patologistas erroneamente descrevem como aspecto papilomatoso, que não tem nada a ver com papilomatose de laringe ou com infecção viral. Porque ele sabe, quando ele vê essa lâmina, ele sabe o que é vírus, o que é apenas espessamento papilomatoso, como é esse caso. Jérôme Lechian, que é um pesquisador belga, atualmente está em Paris, é um gênio hoje em dia, viu? É um grande nome internacional na pesquisa de modelos das lesões supraesofágicas, com esse trabalho espetacular publicado no Journal of Voice. Ele distribui modelos patológicos para cada uma dessas regiões, que nós já vimos quais são as suas defesas, né? Nós vimos a mucina por fora, vimos a ecaderina dentro, vimos as glicoproteínas internamente, e aqui ele vai nomeando em cada uma dessas regiões as lesões que o conteúdo ácido pode fazer. Desde lesões depressivas, lesões elevadas, espessamentos nodulares, lesões edematosas, lesões fibróticas e até mesmo estados hiperreacionais da musculatura. Pena que o slide é pequenininho. E aqui são, do trabalho dele, da pesquisa dele, os vários tipos de lesões possíveis, sobretudo lesões nos aspectos posteriores da laringe, que justamente é aquele que está mais próximo da entrada do esôfago, como as úlceras, os espessamentos, os granulomas, as leucoplasias e assim em diante. O ChatGPT, perguntando para ele ainda em relação ao diagnóstico, olha o que ele falou, olha, o diagnóstico pode ser desafiador, porque os sintomas podem não estar diretamente relacionados aos testes diagnósticos tradicionais. E a gente percebe isso na prática. E é então uma luta, não é bem luta, mas uma discussão entre otorrinos, pneumos, gastroenterologistas sobre o timing do diagnóstico. Então, muitos métodos diagnósticos são disponíveis. Nós vamos começar na otorrinolaringologia, o Marco já mostrou lá as imagens belíssimas, de ótica, mas também de naso. Então, nós vamos começar com uma videonasolaringoscopia ou com uma laringoscopia para examinarmos detalhadamente o laringe, e na sequência temos outros métodos. O Vaese e outros autores colocam aqui, então, nesse artigo espetacular, que diz assim, para onde que o pêndulo do refluxo está nesse momento? Esse trabalho é de 2018, porque esse pêndulo já teve de um lado, não, Fábio, vem para cá, para onde está esse pêndulo? Então, nas manifestações supraesofágicas, qual é o primeiro exame? Laringoscopia. Depois nós vamos resolver se vai precisar de endoscopia digestiva, pH, impedância e outros testes, dependendo da evolução. Estou falando, né, uma visão, Fábio, me perdoe, mas uma visão da otorrino. É o nosso instrumento armado, é um instrumento que todos nós temos nos consultórios. E nós vamos ter, portanto, uma gama de sintomas, né, que podem estar relacionados. Existem inúmeros, centenas, para não dizer milhares de trabalhos relacionando globo faringeu, celorreia, faringite granular, aspiração pós-nasal, como estimulado o refluxo, estimulando o gotejamento pós-nasal, como uma tentativa de rebaixamento do pH do faringe, além de otite, rinocinusite, como o Marco mostrou maravilhosamente, disfagia, apneia do sono. O globo faringeu, que é muito comum na prática, é importante ressaltar que tem uma relação, sobretudo, com a hipertonia do esfíncter superior do esôfago. A presença do refluxo no esôfago distal pode levar dentro daqueles mecanismos reflexos, reflexo, esôfago e esfíncter superior. Isso foi demonstrado há muitos anos atrás pelo professor Reza Shakir, de Milwaukee. Sabe o que ele fez? Ele pegou um gato, logicamente anestesiado, colocou um balão no corpo dos gatos, e na medida que ele insuflava o balão no corpo do gato, sabe o que acontecia com a glote? Fechava. Então ele mostrou cabalmente o reflexo esôfago-glótico.
Esse reflexo esôfago-glótico é o que causa o espasmo de laringe, os laringoespasmos. Mas esse mesmo reflexo do ácido no esôfago distal pode causar o reflexo esôfago-esfíncter superior, que aumenta a pressão de repouso, dizendo assim, para aí, aqui não pode vir ácido, está muito ácido lá embaixo. Então ele se contrai e o paciente fica com aquela sensação de bola, que sobe, que desce, que vai para a direita, que vai para a esquerda. Então essas são algumas explicações de como os reflexos se manifestam na prática, tanto com os laringoespasmos quanto com o globo faringeu. E aí nós temos uma gama de lesões que pode estar associadas ao refluxo. Aquele primeiro slide, eu gostaria só de notar, vocês estão vendo uma estenose no primeiro anel traqueal lá, aqui atrás tem uma laringite posterior, aqui nos aspectos dos processos vocais, das aritinoides. Era uma senhora, mãe de um médico, que não foi entubada. Essa senhora não sofreu nenhuma intubação. Ela veio consultar com o estridor laringeu com essa lesão. Então, refluxo. Foi investigada, a pH-metria, provamos refluxo. Granulomas, nódulos, são lesões corriqueiras do dia a dia. Todos esses pacientes, sobretudo esses com grandes lesões que impactam na respiração ou na fonação, são operados e são tratados durante e pós-tratamento com medicação anti-refluxo. A pH-metria de 2 canais ou a impedanciometria, que é mais avançada, permite você ver não só o refluxo distal, mas, sobretudo, a presença do refluxo proximal. E, pasme, até hoje a literatura não conseguiu um consenso como a escala do Demister, ou 14,9, menor que 14,9 do Demister, professor da Universidade do Sul da Califórnia, que criou a pH-metria, não conseguiu um consenso de quantos episódios de refluxo são considerados patológicos, e nem o tempo de clareamento. Então, alguns autores dizem que basta um episódio, bastam 2 episódios. Porém, na prática, a pH-metria vai fazer parte na sequência dessa investigação. Esse aqui foi um trabalho que nós fizemos lá na Nossa Senhora, com um paciente de um colega nosso cirurgião, o professor Júlio Coelho, pacientes que iriam ser submetidos a fundoplicatura videolaparoscópica, e nós, em 7 pacientes, fizemos biópsia da região posterior da laringe e encontramos aquelas mesmas imagens da metaplasia escamosa, numa região que, teoricamente, deveria ser epitélio respiratório. A paquidermia, essa que nós vimos ali, não é sinal de doença ativa, porque ela pode perdurar, assim como ela levou anos para aparecer, ela pode perdurar durante anos, mesmo com tratamento e mesmo com controle sintomático. Então, na prática, a gente diz assim, não adianta você tratar o paciente e pedir para repetir a laringoscopia dali 30 dias ou 60, que os aspectos vão estar os mesmos. Vai levar anos para aquilo desaparecer. Você clica ali em cima naquela imagem, por gentileza, do vídeo ali, e os aspectos sensoriais, tem um trabalho dos anos 2000, do Jonathan Vive, lá da Universidade de Columbia, Nova York, onde ele fez um estudo de déficits sensoriais da laringe em pacientes com refluxo, depois tratou os pacientes com IBP, e no pós-controle houve um ganho sensorial da laringe de proteção da glote, que eu falei para vocês, que é a única coisa que sobra aqui de proteção. Como é um aspecto multifacetado, a gente pega paciente, como esses 2 casos que nós vamos ver aqui, olha. O primeiro caso, à esquerda, uma senhora de 56 anos, tabagista crônica, disfonia de espinéia, pigarro, tosse crônica, e à direita, um paciente pós-intubação, pós-Covid, com disfonia de espinéia aos esforços. Você clica nos 2 ali, por favor, o da esquerda vai demorar um pouquinho para começar ali. Eu não consegui fazer um corte direito. E o da direita pode... Deixa rodando que o outro vai entrar na sequência ali. Então, você veja esse paciente aqui, olha, ele tem ali um granuloma do processo vocal. Clica ali de novo, que eu acho que não está andando ali, o caso 1 ali. Tem um granuloma grande, até uma certa limitação ali de movimento da prega vocal. O paciente teve intubado, o paciente pós-Covid. Você não sabe, nesta altura, se é só pela intubação, se tem alguma relação em pacientes intubados por períodos prolongados em UTI, qual é o papel do refluxo nesses casos. A gente não sabe. Logicamente, esse paciente... Aí, dá uma clicadinha, aí, agora vai rodar. Você não sabe qual vai ser a sequência. Portanto, são pacientes que serão... Pode deixar que ele já entra, tá? Ele está rodando lá. Serão operados, esses pacientes serão tirados o granuloma, tratado essa redução de mobilidade, mas haverá o tempo inteiro uma proteção anti-refluxo para esses casos. Então, dentro da multifatoriedade, que é o caso 1 ali, vocês veem uma leucoplasia importante
na prega direita, um edema de Heinck, portanto, laringite posterior. Isso tudo é só tabagismo. Não, isso tudo é só do tabagismo. Não, nós temos que ir atrás do refluxo nesses casos, nesses pacientes também. Então, mostra essa multifatoriedade que nós podemos ter nos pacientes e a gente tem que pensar nessa abordagem de tratamento. Ficou combinado aqui do Fábio, vai falar de tratamento, mas no pêndulo do Vaese, eu só vou parar aqui, meu querido Fábio, diz o seguinte em termos de tratamento. Nesses pacientes com suspeita de refluxo supraesofágico, tratamento com inibidor de bomba de próton, no caso nosso Iniloc, dose dobrada por 6 semanas. 6 a 8 semanas. De um mês e meio, pelo menos 30 dias, tá? E daí você vai ver, e separar, tentar excluir todas as outras causas possíveis, como gotejamento pós-nasal, infecção de vias aéreas superiores, alergia, doença pulmonar. E daí nós vamos ter uma sequência que lá para baixo, dependendo da melhora ou não dos sintomas, a aplicação de outros testes diagnósticos, tais como endoscopia digestiva, pH impedância. Para encerrar, então, o impacto que isso tem na nossa prática é que esse conceito, inclusive, é da própria de Lyon, que a doença do refluxo é um conceito multifacetado, existe uma fisiologia macro e microscópica complexa, envolvida nessas manifestações, algumas opacas, algumas obscuras, desafiando os meios diagnósticos atuais. Logicamente, necessidade de continuar aprofundando estudos mais controlados, e os novos medicamentos, os novos esquemas terapêuticos, têm uma característica que consegue mudar a história natural da doença. Fábio, esse é o meu recado. Vou deixar aqui para a gente conversar depois, para algumas perguntas. Obrigado.